senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Voar, o podcast que vai decolar com histórias incríveis do mundo dos pequenos negócios. Antes de mais nada, já sabem, né? Já toca o dedo aí nesse sininho, acompanha a gente aí nas próximas edições do Pode Voar, já envia os anteriores aí pra galera toda que você conhece. Tem muito episódio incrível, surpreendente, histórias super inspiradoras. Então já envia aí pra galera que você conhece, deixa aí o seu like para que a gente possa trazer cada vez mais gente de peso aqui pro nosso podcast. E hoje nem conto pra vocês, hoje a gente não tem um, a gente tem dois aqui pra dividir uma história muito maravilhosa com vocês. Muito prazer, eu sou Thaís Monsores. Eu sou head, olha só, estamos falando de head aqui, né? Head desse podcast, gente, tô brincando, eu sou host desse podcast. Apaixonada por voos altos na liderança. Tô sem meu copiloto aqui, ó, entendeu? Vocês sabem. Aliás, deixa aqui embaixo nos comentários, #volta, Leandro. #volta, Leandro, entendeu? Pra gente entender que o Leandro precisa voltar aqui pro Pode Voar. E quero apresentar, então, os nossos convidados que estão prontos para decolar na nossa jornada hoje. Então, ela é nutricionista há 13 anos, pós-graduada em fitoterapia, e está cursando pós em emagrecimento e metabolismo. Tem um trabalho super focado em recomposição corporal, emagrecimento e hipertrofia, com reeducação nutricional progressiva. Ela é criadora da comunidade Cotelese e do programa de emagrecimento P24. Já quero saber o que é esse programa P24 aí, entendeu? E ele é engenheiro de produção, fez uma transição de carreira em 2023 para educação física, onde o taxaram de louco, com atendimentos de personal trainer e consultorias. Gerente da academia Pano Bianco Ferroviários, aliás, já segue aí, é Pano Bianco Ferroviários aqui de Jundiaí. Atletas Men Physique, em preparação, e estreia em setembro de 24. Então vamos torcer, hein, galera? Temos hoje aqui nada mais nada menos do que um casal maravilhoso, Alan e Thaís Cotelese. Palmas! Uhul! Muito bom, gente. Um prazer enorme ter vocês dois aqui comigo hoje. Animados? Muito. Nós que agradecemos o convite. Um prazer estar aqui com uma pessoa tão querida que a gente admira tanto. Me achará, né, parceira? O nome já é sucesso. O nome, meu filho. Falou Thaís, a gente já sabe que, ó, é high ticket. Bom dia a todos. Obrigado, Thaís, pelo convite. Sim, estamos muito felizes e ansiosos, né, para esse bate-papo incrível que a gente vai fazer. Boa, maravilhoso. Quero saber de tudo. Conta pra gente como é que surgiu esse super casal aí, empreendedor, no empreendedorismo, né? Alan e Thaís Cotelese, a dupla dinâmica. Quero saber de tudo. Quem vai? Primeiras damas, né? A gente só complementa. Bom, hoje é até engraçado contar, porque nós nos conhecemos na nossa carreira anterior. Eu já como nutricionista, mas gerente de operação dentro de restaurantes industriais, e ele como engenheiro. Então, posso dizer que eu ganhei ele pelo estômago. Boa. É isso tipo mesmo, isso. Alan? É, bem isso mesmo. O primeiro contato que eu tive com ela foi dentro de um restaurante industrial da empresa que a gente trabalhava. Ela era gerente lá, né? E aí deu aquele bafafá na empresa que tava com uma gerente nova no restaurante. E eu não tinha ido almoçar ainda, não tinha dado o meu horário, mas os boatos já rolavam, né? Então a gente já, ansioso pra almoçar, ver quem é a tal gerente que era tanto comentada. E aí, quando eu cheguei no refeitório, ela tava parada ali na porta, recepcionando o pessoal. E aí foi, realmente é uma nova gerente. Aí veio uma musiquinha. Exato, aquela musiquinha de fundo e tal. E um ponto muito engraçado, tá? É que a empresa anterior que eu fiquei era um serviço terceirizado e eu fiquei 7 anos. Desde o meu estágio, eu passei por 4 cargos e não queria sair de jeito nenhum daquela unidade. Eu tinha um carinho absurdo. Fui a contragosto para essa unidade, batendo o pé, mas mal sabia eu que eu precisava dessa alteração ali de unidade para que eu pudesse conhecer meu marido. Exato, tava escrito. Cara, às vezes nossa visão é muito limitada, né? A gente enxerga até ali, mas aí, tipo, tem um cara lá em cima que vê um negócio 360 graus e fala, não, minha filha, né? Aqui é muito pouco pra você. É uma coisa que tinha que acontecer, né? Tava escrito, né? Então a gente até tem tatuado no braço os dois a palavra Maktub,
que esse é o significado. Estava escrito, tinha que acontecer. Né? Que massa, gente. E vem cá, e como é que foi esse negócio de sair da engenharia de produção e foi para educação física? Então, vamos lá. Eu me formei em 2011, aqui na Anhanguera, em engenheiro de produção. E eu trabalhava nessa empresa como engenheiro de qualidade. Fiquei lá todo esse período, também entrei como estágio. E fui lá, mas a minha paixão sempre foi a musculação, né? Eu treino desde os meus 15, vou fazer 36. Então tenho uma boa experiência já de prática, né? De sala de musculação. E sempre foi a minha paixão. Mas, como a gente estava falando um pouco antes aí nos bastidores, no passado tinha aquela de educação física não dá dinheiro. E aí na época eu já era metalúrgico, então fui para engenharia. Mas chegou um momento da vida que as coisas não faziam mais sentido. Eu tá lá dentro, 8 horas de uma empresa, fazia o que tinha que fazer, mas era só, fazia o que tinha que fazer, nada mais. E nisso, tipo, meio que estagnou na profissão, não crescia, e isso tava me incomodando, mas eu mal sabia que eu não crescia porque não era aquilo que eu queria. Entendi. E aí foi difícil, sim, tivemos dificuldades, deu muito medo, porque, quer queira ou quer não, eram 12 anos, né, dentro de uma profissão. Mas falei, não dá mais, vou buscar o que eu gosto. E aí fui para educação física. E depois que eu fiz a transição, as coisas começaram a se encaixar. Então, tipo, era um quebra-cabeça que parecia que faltava peça. E aí as peças se encaixaram. E aí as coisas começaram a ter mais sentido. Hoje estou extremamente satisfeito. Conseguiu crescer rápido na profissão, até chegar no cargo de gerente lá na Academia Pano Bianco. Mas foi a melhor escolha que eu fiz. Difícil no começo, mas depois que encaixou, aí foi que foi bonito. Cara, isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente escolhe a profissão às vezes pelos nossos pais, né? Pelas circunstâncias que a gente está vivendo no momento e tal. E beleza, a gente segue e às vezes fica anos naquilo ali, mas fica anos meio morno, né? Meio nhé. Exatamente. Só que o medo é uma coisa louca, né? Ele te prende num lugar assim de que não é o teu lugar, mas ao mesmo tempo parece que todo o resto é ruim, né? Ali tá ruim, mas todo o resto é péssimo, né? Sim. Eu me lembro quando eu trabalhava na aviação, cara, eu amava trabalhar lá, nossa, fiquei 22 anos, também foi até o cargo maior que tinha e tal. Era uma coisa que eu amava. Mas tem um estigma lá dentro que tem muita gente que não gosta, mas fala assim pro outro, não, fica aqui porque lá fora tá difícil. Fica aqui porque lá fora tá difícil. Então, eu acho que é tipo uma crença mesmo, sabe? Não, vai ficando aí mesmo, você tá ganhando aí um dinheirinho pra comprar tua brusinha, pagar tuas continhas, tal e coisa, porque lá fora tá difícil. Só que é um lá fora difícil que você não tem... Cara, você só pode saber se tá difícil ou não se você rompe a barreira. Exato. E assim, você vê que, tipo, tem aquele velho ditado, né, que não... O CLT, né, ele é seguro, você vai ter um emprego seguro, você tem aquela segurança. Só que, na verdade, no meu ponto de vista, ele é mais inseguro do que se você for um empreendedor. Por quê? O CLT, você pode chegar para trabalhar às 7 horas da manhã, o seu chefe chegar e te mandar embora. Do nada. Você chegou para trabalhar e foi dispensado. O empreendedor, não. É você acordar e fazer, você vai ter resultado. Se você não fizer, você não vai ter resultado. Então, ponto. É o seu trabalho, é o seu negócio. É você por você mesmo, todos os dias. É uma falsa segurança, né? Exatamente. Porque o mercado é super instável, a gente nunca sabe a cabeça do dono, como é que tá. Sim. Não, será que hoje eu tenho que cortar 300 pessoas? O cara que tá lá na ponta, ele vai ser o último a saber. Ele só vai saber na hora que ele dá a cartinha pra ele ali, ó. Você nunca vai saber o que tava se passando na cabeça antes. E às vezes o santo do cara não bateu com o seu. Às vezes o santo do cara, às vezes você deixou de ser tão útil como você tá passando por um momento ruim, tá com um problema de família, alguma coisa, você deixou de ter aquela super utilidade, aquela super produtividade, de repente mudou o chefe, te pegou nessa época ruim, ele fala, cara, tchau. Então... E a questão do medo que você falou, né, eu até falei ontem numa outra ocasião que a gente teve, que o medo, pra mim, ele é necessário pra te pôr limites. Total. Porque senão você perde a mão. Porém, ele não pode ser o limitante pra te travar. Perfeito. Então, ele tem que ter esse equilíbrio. Então, ele vai te colocar um limite pra você, não exceder e extrapolar, mas também ele não vai te travar. Então, ele te dá um pouco de certeza e incerteza ao mesmo tempo, porém, ele te impulsiona. Fala, não, mas vou com medo. Tô com medo, mas eu vou assim mesmo. É igual a montanha-russa. Você tem medo, mas você vai. Sim. Porque é legal, sim. é Agora gostoso. essa frase que eu gostei. Galera, anota essa frase aí. Como é que é? O medo é? O medo, ele é importante para te pôr limites, mas ele não pode ser limitante. A hashtag Alan Cortelesi. E tu também trabalhava na CLT, né? Exato.
Eu acho até engraçado, né? Eu falo que sorte que eu tive, porque eu escolhi a nutrição com 17 anos e não me arrependo. Amo essa área, porém a nutrição ela é imensa e tem toda essa diferença das áreas. Falo que eu tenho um único carimbo na minha carteira, porque a minha trajetória dentro da Sodexo foi desde o estágio, e lá eu passei por cerca de 6 cargos, mas eu sempre amei a transformação de qualidade de vida, o que me fez brilhar o olho para escolher a nutrição sempre foi isso. E o CLT, ele tem ali todo um aprisionamento que não era coerente com o que eu buscava para minha vida. Pensando em liberdade, pensando até mesmo numa futura maternidade, não era coerente nesse sentido. Eu sempre atendi, mas enquanto CLT eu não conseguia dar o foco que eu dou hoje. Aí chegou um momento que teve que escolher fazer uma escolha. Ou eu crescia no CLT, eu já estava com um cargo bacana na gerência operacional, mas para continuar crescendo eu precisaria me dedicar muito mais e aí precisaria parar de atender. E é engraçado, você falou uma coisa importante, né? Que eu acho que é a questão da gente conhecer nossos valores. Né? E nossos valores são fatores motivadores. E às vezes você tá num lugar que você tá desmotivado e você não sabe por quê exatamente. Às vezes não é tanto a função, alguma coisa ali não tá bacana, não tá batendo bem, você não sabe exatamente dar nome àquilo. E muitas das vezes, ou a maioria das vezes, algum valor seu tá sendo desrespeitado. Então, por exemplo, o meu primeiro valor é liberdade. Né? E você falou da liberdade aí. E liberdade pra mim, porque assim, pra cada um tem pode ser o mesmo valor, mas com significados diferentes, porque vai muito da nossa vivência. Né? E liberdade pra mim é liberdade geográfica, você acredita? Exato. Eu acho que é por isso que eu fiquei na aviação 22 anos, porque cada dia eu tava num lugar diferente. Sim, faz sentido. E quando eu saí, mesma coisa. Eu podia pegar meu computador. Hoje eu pego meu computador, trabalho numa cafeteria, trabalho em casa, trabalho num cowork, trabalho onde eu quiser. Então, isso pra mim é importante. Por exemplo, eu não consigo me ver no escritório, das 8 às 18, todos os dias, sentada na mesma cadeira, com as mesmas pessoas, fazendo a mesma coisa. Jamais. E sabe que nessa transição foi muito engraçado, porque nós nos condicionamos às situações, então, por mais que eu tivesse uma liberdade de horário, cargo de gerente operacional, por vezes você tem que ficar ali, né, virar madrugada na empresa, ou então você tem a liberdade de sair mais cedo, mas de modo geral é aquele horário administrativo. Quando eu saí, eu tive situações de almoçar com uma amiga, ou até mesmo ir para a academia 11 da manhã, e parecia que eu tava cometendo um crime, parecia... Eu tava me sentindo, assim, preguiçosa, por mais que eu tivesse trabalhado muito, né, e estivesse tudo bem, mas exatamente porque nos condicionamos àquela situação. Exatamente. E até mesmo indo pro lado da educação física, né, o corpo, ele se condiciona à sua rotina. Total. Então, se você, por exemplo, todo dia você acorda a tal hora, toma café a tal hora, aí vai pro trabalho, almoça sempre nos mesmos horários, o corpo ele acostuma. Então, por exemplo, eu sempre treino 7 horas da noite. Putz, hoje eu não vou conseguir, vou 7 horas da manhã. Seu treino não vai ter o mesmo rendimento do que os 7 horas da noite, porque o seu corpo está condicionado a ser 7 horas da noite. Então ele, entre aspas, se prepara durante o dia para sofrer o estresse muscular à noite. A hora que você acorda e já bate fogo, tem alguma coisa errada. Nunca aconteceu o que está acontecendo com o meu corpo. E aí essa sensação que a Thaís falou de, putz, tem uma coisa errada, tô cometendo um crime. Então o físico ele responde muito. Então assim, se você não cuidar, por isso que é importante da rotina. Você condiciona a sua rotina para você condicionar o seu físico e a sua mente. Senão não trabalha legal. Cara, interessante. E vem cá, você consegue tirar alguns insights ou algumas ideias do teu trabalho anterior pro teu atual? Muito. Tanto que falando agora mais a parte de gerência da academia, que eu acho que cabe mais. Quando eu assumi a gerência, então, tipo, o que me ajudou muito foi como eu trabalhava numa multinacional japonesa, então a cultura japonesa de organização é impecável. E aí, quando eu fui pra lá, pra gerência da academia, eu planilhei tudo. Olha. Então, tipo, a Thaís até brinca que eu sou o louco das planilhas. Eu quero ter esse mal aí, gente. Eu odeio planilha. Entre aspas, mal de engenheiro. É tudo planilhado. Então, tipo, estoque de material de limpeza, estoque de material de venda, controle de ponto, tudo planilha. Então, você precisa, rapidinho ali, você procura. Então, muita coisa de que eu aprendi, a parte de, tipo, de
estratégia mesmo de planejar alguma coisa, é muito do que eu usava lá, porque eu era gestor de projetos de qualidade. Então, a gente lançava carro novo, então a parte de qualidade daquele projeto era minha. Então, eu tinha toda a parte de gestão daquele projeto. E isso me ajuda muito hoje para fazer a gestão da academia. Então, a gestão dos profissionais, da gestão como um todo, serviços gerais, etc. Então, isso me ajuda bastante. Então, muita coisa que eu aprendi lá na fábrica, na indústria, eu trouxe para cá. E até mesmo a minha vida pessoal. Então, essa questão da rotina, da organização, isso ajuda com que as coisas fluem muito mais rápido e fáceis durante o dia. Porque se você não se planeja, se você não se organiza, você tá bagunçado. É a questão da dieta, por exemplo. Eu sempre saio com todas as minhas marmitas do dia. Por quê? Se faltar uma, eu vou na coxinha. E aí já era. Olha o autoconhecimento, gente. Exato. Tipo, o que me derruba... é o doce. Não, comigo é salgado. É mesmo. Então, se eu estiver na rua, por exemplo, com fome e eu não tô com uma marmita, aí eu ataco os rebocos da parede, porque eu tenho fome. E agora, então é um planejamento. Então, pô, você sabe que pode ser que, eu não vou voltar 2 horas da tarde, então sai com 2, 3 marmitinhas a mais, que se der um problema no meio do caminho, você não vai passar perrengue, você não vai poder errar. Agora, se você... não, vou levar uma. E uma, pô, o dia é cheio de imprevistos. É verdade. Você pega um trânsito, isso atrasa, acabou. Você tá ali com a marmitinha. Cara, e isso aí, olha só. Isso aí, agora me lembrei. Pelo menos na minha experiência, nas minhas experiências anteriores de personal trainer, qual que é o estigma do personal? Que ele é desorganizado. Sim. Não é? Desorganizado com o horário, nunca chega no horário, não sei o que lá, e desmarca em cima da hora, não sei o que. Comigo não foi diferente. E isso deve te ajudar pra caramba também, a ser diferenciado nesse quesito, né? Bastante. Isso é uma das coisas que eu mais brigo com a Thaís, a questão de horário. Porque em casa é o contrário. Eu sempre tô pronto antes. Pronto. Mas assim, me incomoda, sabe? Por exemplo, o fato de eu ter marcado com o aluno às 8, que assim, pra mim, pontualidade é você chegar às 7:55, não às 8. Perfeito. Às 8 você já tá atrasado. Às 8 é começando. Exato. Então, porque aí ele vai chegar, vai falar bom dia, vai falar como foi a noite dele, já é 8:10. Então, já era, perdeu 10 minutos de aula. Então, eu sempre procuro estar antes. E o que pra mim me ajuda muito? Eu consegui alocar praticamente todos os meus alunos dentro da Pano Bianco. Perfeito. Então, logisticamente, pra mim, eu não tenho movimentação. Sim. Então, eu só espero o aluno chegar. Eu já tô lá. É um ou outro que eu preciso sair. Mas por que eu fiz isso? Exatamente para não dar problema com o horário. Porque a gente que trabalha com agenda não pode ter problema com o horário. Então, você tem que travar e fazer de tudo para que você esteja lá e cumprir. Porque eu não quero que ele me cobre. Para eu cobrar ele, eu preciso dar exemplo. Eu não posso cobrar se eu não faço. Então, eu procuro sempre estar mantendo isso em dia e a organização me ajuda muito a mantê-lo. E tu, tá? Tu consegue tirar alguma coisa do corporativo, né? Quando você trabalhava CLT pro teu trabalho hoje? Nossa, muito. O primeiro choque foi que a empresa que eu trabalhei um bom tempo nesse final, que foi inclusive onde eu conheci o Alan, eu tinha uma equipe que chegou a 40 pessoas. Então, cada funçãozinha ali tinha o seu dono e tudo mais, fora a questão da hierarquia dentro da empresa. E de repente eu me vi presa. Então, ou faço. Sim. Você é como é que é seu chefe? Você é a chefe e a sua colaboradora ao mesmo tempo. Exato. Na hora da reunião de resultado, eu com eu mesma, né? Então, teve essa diferença, mas assim, toda a cultura organizacional, toda a questão de planejamento, olhar de planejamento anual, muitas vezes, né? Até mesmo... o trimestre, semestre, então é um olhar que a gente leva para a vida. Fora toda a questão de procedimento, como nutricionista mesmo, a relação com pessoas, porque eu lidei com os mais diversos tipos de clientes. O gerente operacional, ele acaba sendo um encontro entre a gerência da empresa, o cliente atendido, o consumidor final ali dentro do restaurante. E no atendimento clínico não é diferente. Eu lido com as pessoas nas mais diversas situações de vida, expectativas. Muitas vezes ele quer resolver uma dor, mas deposita uma responsabilidade no nutricionista. Então, precisa de todo esse jogo de cintura. É verdade. E no meu caso também, eu acho que o que mais eu tiro da aviação para hoje, para o empreender, é a inteligência emocional, né? Porque, assim, empreender, gente, a gente sabe que é um eletrocardiograma, assim.
forte. Um dia você tá em alto, outro dia você tá na baixa, outro dia você sobe mais um pouquinho. Então, assim, não é... A subida não é linear, né? Então, todo dia você realmente precisa se testar. E a aviação me trouxe muito isso, assim, da gente estar sempre pronta para o risco, né? Para crise, para, enfim, qualquer coisa que possa acontecer ali inesperada. Então, a gente decola sem saber exatamente se pousa, quando pousa, que tipo de pouso, como é que vai ser, quem vai estar... Imagina, 400 pessoas ali dentro do avião, um passa mal, o outro grita, o outro chora, o outro tem medo, o outro... Tudo acontece. Criança, é uma confusão danada. Então, assim, realmente, eu acho que isso me ajudou a blindar um pouco a minha mente no sentido da crise, sabe? De falar, cara, beleza, vai ter uma tempestade, mas depois vai vir um céu de brigadeiro aí, vamos continuar voando. Vamos continuar eu acho voando. que a empresa, indústria, seja lá o que for, a parte da pressão é muito grande. Então, é pressão o tempo todo para você atender metas, prazos e resultados. Então, e quando você empreende, é exatamente o bem que você falou, né? Então, pelo fato de você ter sido por um bom tempo e sofrido pressão o tempo todo, quando você tem a sua pressão dentro da sua empresa, você lida com muito mais facilidade, né? Porque você já tá calejado, vamos dizer assim, com esse tipo de atitude. É verdade. E eu pergunto muito isso porque quando a galera sai da CLT, nós somos 3 casos de que saímos da CLT para empreender. Sim. Né? E assim... E empreender não é nada monótono. Não, zero monótono, zero. E aí, a gente acha que vou começar do zero, né? Cara, e a nossa história importa. Olha o quanto que a gente trouxe aqui de aprendizado da nossa história. Você já começa com 50% do caminho andado. Já. Exatamente. Eles falam, ai meu Deus, mas eu não vou empreender, eu não vou fazer porque eu vou começar do zero. Eu falo, cara, se você não nasceu ontem, você não tá começando do zero. Se você não pretende morrer amanhã, então tem chão pra caramba pra você rodar, né? E até mesmo fazendo esse link de profissões, né? Eu até comentei com a Jéssica, que é a dona da academia, o dia que a gente fez o seu curso, a sua palestra. Eu peguei, a gente chegou na academia no dia seguinte, né? Na semana seguinte. Falei, e a Jéssica, o que você achou? Falei, não, top e tal. Falei, e você? Falei, olha, eu nunca imaginei que eu ia pegar coisa de aviação e implementar dentro de uma academia. Exatamente. Então, assim, se você souber prestar atenção naquilo que está sendo ensinado e extrair o melhor, você se aplica em qualquer lugar. Desde, tipo, se eu quiser varrer a rua, sim, eu vou aprender a fazer uma logística, vou aprender a planilhar alguma coisa para eu ganhar tempo e varrer aquela rua mais rápido do que a outra. Exatamente. Então, assim, ter insight, prestar treinar atenção. O cérebro para fazer engenharia reversa. Eu sempre falo, cara, a gente tem que estar em lugares com os ouvidos muito atentos e a presença muito plena. Porque o que acontece? As pessoas estão aqui, mas não estão aqui. Elas estão aqui, mas estão pensando lá, não sei aonde, não sei o que lá, é no WhatsApp, é no cliente que tem que responder. E aí você sai e entra da mesma forma que você entrou, sabe? Então, quando você tá com o ouvido atento e presença plena e pronto, assim, mente treinada para fazer engenharia reversa, o que essa pessoa fez? Tá, deixa eu transportar pro meu mundo, como é que eu posso fazer engenharia reversa? Cara, dá para você tirar muito insight. Eu não vou lembrar agora quem eu não sei se é um livro ou se foi algum comentário, de estar 100% presente. Acho que é o Joel J. Joel J. É o Joel, né? Ele tem, então, tipo, é exatamente isso que ele fala. Exato. Você tem que estar 100%. Ele tá falando nos podcasts dele que ele desliga celular, ele liga tudo, e ele é o aluno ali no podcast dele. Então, ele fala muito isso. E para você ter resultado, né, absorver exatamente tudo que aquela pessoa se dedicou a estar preparando para te passar, você tem que estar 100% presente. Então, evitar ao máximo coisas que te distraiam. Passou da porta pra dentro, esquece o que tá lá fora, porque é ali que você vai extrair. Às vezes você vai pegar uma frasezinha que aquela pessoa vai falar, que vai mudar tudo no seu trabalho. Um insight Era paga. essa frase que precisava pra você despertar e ir embora. Se você não tá 100% presente, você não vai pegar. E exatamente, passou, já era. Cara. E assim, o brasileiro... coisa que não volta é o tempo. E o brasileiro tem muito essa coisa da mente escassa, que eu falo. Que é o quê? Eu vou comprar um curso, um treinamento, uma mentoria, uma imersão, sei lá o quê. Às vezes o cara pensa assim, eu tenho que ver todas essas 64 aulas que estão nesse curso, enquanto eu não terminar, eu não vou pro próximo. Só que eu falo assim, cara, será que as 64 aulas são pra você nesse momento? Às vezes não é nem essa hora. Às vezes, cara, é uma aula que você vai comprar daquilo ali que paga todo o resto. Exato. Sabe? E às vezes você perde tempo, porque aí você procrastina, porque aí ficou chato, e aí você não tá mais afim de ver, porque o que foi interessante você já tirou, mas você fica se cobrando. Ai, meu Deus, eu tenho que ler esse livro até o final pra comprar outro.
É igual o livro que você lê num outro momento de vida e ele faz sentido porque naquele momento você estava com outra consciência. Exatamente. Tem gente que lê o mesmo livro 3, 4 vezes e toda vez ele fala que aprendeu uma coisa diferente. Diferente, porque são momentos diferentes. E eu sempre falo assim, cara, às vezes o povo fala, nossa, mas você lê livro tão rápido. Eu falo, nem todos os livros eu leio até o final. Sabe? É sobre você saber ter estratégia até pra ler um livro. Então, cara, vai no índice, ó, cara, agora, qual que é meu desafio agora e aonde é que eu quero chegar? Pô, aqui desse livro aqui, 300 páginas, esses 3 capítulos aqui, que me servem. Às vezes você tá passando por um problema na sua vida que você bateu naquela página, só, puta, era isso que precisava. Era isso, era a resposta que eu precisava e eu não tinha. E você vai continuar lendo, vai lá e resolve o seu problema que você não tava conseguindo resolver. Mas a mente escassa, ela ia nos pequenos detalhes. Eu sempre falo assim, é igual o brasileiro quando vai no self-service. Cara, aí, trazendo pra comida, né, Thaís? Cara, o cara tem ali à disposição aquele monte de coisa. E ele fala assim, não, rodízio, quer ver? Rodízio. Eu tenho que encher o prato, faz uma montanha que parece que vai acabar a comida. Porque já tá pago. Porque já tá pago. É a mesma coisa, isso é mente escassa. Sendo que o rodízio você vai ficar ali 5 horas comendo e ele vai 5 estar servindo horas, as às vezes o cara tá satisfeito no primeiro, 3 garfadas depois, não, mas tô pagando, né? E isso é muito, a gente precisa rever muito esses conceitos, porque às vezes a gente perde muito tempo, a gente faz mal à nossa saúde, por conta desses pensamentos, essa mentalidade, né, cara? Uma vez eu vi o Cortella falando que ele falou assim, que churrasco não é pra comer. Churrasco é pra você fazer entretenimento. Se você quer comer, você vai numa churrascaria. Se for churrasco de família, tem que durar horas. Você não tem que chegar lá e comer igual um louco. Vai comendo devagar, conversa com seu tio que faz tempo que você não vê, com a sua avó, com seu pai, e vai conversando. Agora tem gente que senta, já mete o pratão e come e quer ir embora. Verdade. Pô, perdeu toda a essência da família junto ali, conversar, amigos e etc. É verdade. Então é saber fazer ter essa noção, né, de que, por exemplo, fazer tudo correndo. É verdade. E tem uma nutricionista que daí... Ô, tá, me conta assim, tipo, depois que você foi empreender, quais foram os seus maiores desafios, assim, que você falou, cara, isso aqui, nossa, vou lembrar pra si. Quais foram os maiores desafios no empreendedorismo? Nossa, é incrível que, assim, a nutrição clínica, quando você se forma, você se preocupa muito em decorar vitaminas, minerais, fazer o cálculo perfeito e tudo mais. Então, você chega num ponto que não adianta você ficar fazendo 1000 pós-graduações, é realmente a vivência. Mas o empreender, ele tem ali necessidades que não estão na faculdade de nutrição. Cara, perfeito. Vendas, marketing, gestão, atendimento ao cliente, o pós-venda. Então, existe ali toda a questão até mesmo da trajetória do cliente. Perfeito. Que é engraçado. Quando você se forma na área da saúde, você não enxerga o seu paciente como cliente. Parece até ofensivo. Uma coisa assim, nossa, eu quero inversamente proporcional, né? Eu quero o seu dinheiro, né? Não quero cuidar, né? E, na verdade, ele é o seu cliente, né? É o seu consumidor. Então, você entender essa jornada, você entender realmente o que ele tá procurando, quem é o seu cliente e tudo mais, eu não tinha a mínima ideia. Eu sabia que eu gostava de emagrecimento. Aos poucos, os meus cases de sucesso foram ali traçando quem era o meu nicho, mas eu não tinha a mínima ideia. Hoje eu começo a planejar uma campanha ou até mesmo como a criação do P24. Tem uma estratégia que quando eu comecei a empreender, eu não sabia para onde eu estava indo. Olha que loucura. E vem cá, o que é P24? Bom, P é uma abreviação, né, de Pupilo, né, Pupilo 2024, e foi um programa acelerador que nós lançamos no final do ano passado para se iniciar em janeiro de 2024. Tá. O que hoje a jornada do meu paciente é com encontros mensais, então ele fica ali com uma dieta de 30 dias, sempre com acompanhamento no dia a dia. O P24 ele tem acompanhamento quinzenal. Então nós nos encontramos presencialmente de 15 em 15 dias, fazendo feedbacks online no decorrer. E, em paralelo, o Alan, ele cuida dos treinos, que são renovados ali a cada 45 dias e com acompanhamento semanal. Então, é uma ideia de que em 3 meses, o paciente, ele possa alavancar o seu resultado. Tem pacientes que já estavam com a gente, então... E entraram... Estava naquela estagnação, então, bora acelerar. E pacientes que precisavam desse empurrãozinho para começar uma jornada. Então, foi muito interessante. Tiveram pacientes que na primeira edição conseguiram eliminar 12, 14 quilos. Uau. E seguiram aí na jornada.
E daí, no segundo trimestre, nós lançamos a segunda edição. Teve a galerinha que continuou, alguns que chegaram, tá sendo bem interessante. Nossa, fantástico, muito bom, hein? E o resultado foi tão bom que alguns que fizeram esses 3 meses de consultoria migraram para o presencial. Então, hoje são meus alunos de presencial. Então, não é mais... Olha o LTV aí. Né, porque o P24 ele é totalmente online, né? Então eu lanço o treino num aplicativo e a pessoa segue na academia dela. E aí eu vou tirando as dúvidas. Mas aí o resultado foi tão bom que ela gostou do estilo de treino e tudo mais. E fechou o horário presencialmente comigo na academia. Caramba. Aí consegue dar uma puxadinha a mais, né? Nossa, Dá fantástico. aquela carguinha a mais de peso que a pessoa dá aquela... Não Total. vai além, então o personal vai lá e põe. Sim, com certeza. Por ser um acelerador, eu falo que é incrível como empodera a pessoa. Ela vê ali o resultado acontecendo, os quilos sendo eliminados, então ele se sente confiante a continuar, a buscar a meta final ali. Aí uma coisa que a gente procura bastante nos nossos atendimentos, principalmente no P24, é conscientizar a pessoa da importância da disciplina e da constância. Sim, Porque o resultado só vem quando você faz todo dia a mesma coisa. sim. Né? Então isso a gente pega bastante no pé, porque as pessoas que tiveram resultado foi aquelas que Levaram fizeram a a sério. dieta, fizeram os treinos todos os dias. Então isso é importante. Então isso a gente consegue conscientizar, tenta, né, bastante conscientizar o aluno nesse quesito. Entendi. Então, olha, você que é de Jundiaí. Jundiaí não, que é tudo quanto é lugar, online, né? Online, Pode ser online também. Olha! O presencial é aqui da região, online, As mundo todo. consultas comigo podem ser presenciais ou online. Sempre que a pessoa é da região, eu falo, venha para o presencial. O Sim, presencial ele tem é ali outra a coisa. avaliação física, Sim. é bem interessante. Bioimpedância, aquele negócio todo. Exato. Mas nós temos pupilos pelo mundo todo. E Então, tá tudo olha, bem. galera, já chama aí, entendeu? A Alan e Thaís para fazer para parte do P24. Você que quer entrar no segundo semestre mais magrinho, não é mesmo? E até Sim. um ponto super interessante que no começo gerou dúvida é que muito se vê de desafios, essas dietas genéricas. E não, o P24 ele é uma jornada individual que a pessoa passará por consulta. Tanto a dieta quanto o treino será exatamente de acordo com a saúde, a necessidade ali para o processo de emagrecimento. E não é uma dieta doida ali só para perder 10 quilos em 3 meses. É realmente um passo inicial para que ela comece a jornada de transformação de vida com a adoção de bons hábitos. E é exatamente por isso que tem a consulta tanto comigo quanto com a Thaís. Sim, Pra gente poder entender, né? Porque às vezes a pessoa tem uma limitação física que o outro não tem. sim, Então não tem como eu fazer um treino padrão. perfeito. Então eu preciso entender o seu objetivo, as suas limitações físicas, seu histórico de saúde, até onde a gente pode ir para poder iniciar um trabalho. E aí o treino é totalmente individualizado. Não vai ser Ctrl+C, Ctrl+V de treino, assim como as dietas. E também o foco principal dele é emagrecimento, mas também a gente atende hipertrofia. Então, se aquele cara que quer ganhar músculo, quer ganhar massa muscular, o P24 serve também, porém a estratégia vai ser diferente, né? Já a comida vai ser diferente, o treino vai ser diferente, mas atendemos ambas as necessidades. Cara, isso é muito legal, né? Porque eu que trabalho muito com empresário, com gestores e tal, é muito interessante quando a pessoa consegue aliar a alimentação, atividade física para poder ter alta performance, né? E eu vejo muitos líderes negligenciando essa parte da saúde, né? E, então, por isso que eu pensei muito em chamar vocês, até para que a gente pudesse disseminar essa ideia e o quanto que é importante a organização no horário, o quanto que é importante você ter um acompanhamento e tudo mais, porque às vezes a gente acha que a gente consegue sozinho e a gente não consegue. E quanto que você... Qual o ROI disso, né? Tá, então eu vou tirar 1 hora da minha vida, que seja, para ir na academia, mas o quanto que essa hora vai me trazer de retorno sobre esse investimento. Né? Então, tem gente que precisa pensar, por mais que seja óbvio, o óbvio tem que ser dito. Perfeito. Né? Porque se fosse tão óbvio, 100% das pessoas fariam. Exato. Né? Então é porque não é óbvio. E aí, quando chega lá com 60 anos, a conta chega. E aí não tem como voltar, né? Pegando esse gancho que você está falando, exatamente, por exemplo, você pega hoje os grandes nomes, né, dos empresários. Então, por exemplo, o Lucas Luco, por exemplo, que está surgindo como empresário agora, todo mundo conhece ele da carreira musical. Mas eu comecei a acompanhar um pouco o trabalho dele mais de perto, porque ele foi pro ramo das academias. Então, ele até fez uma sociedade com a Pano Bianco agora, ele vai lançar ele vai lançar a academia feminina. Ah, é? Chama Karina, é o nome da mãe dele. Então, só mulheres vão poder treinar lá.
Então, assim, ele, Felipe Tito, Joel J, são tudo pessoas que têm o hábito de fazer atividade física todos os dias. E você vê a performance desses caras. Os números são excepcionais, os números deles. E a gente estava até conversando hoje, muita gente tem uma agenda lotada de tarefas e tal, mas não se tem na própria agenda. Total. E isso quebra as pernas do empresário. Porque se você não tem um espaço para você, é o que você falou, lá na frente você vai ser cobrado por esse espaço que você deixou vago. Sim. Então você tem que treinar, você tem que ter uma alimentação regrada para você poder trabalhar, performar e o mais importante, cuidar da sua família. Sim. Porque a hora que você adoecer, outra pessoa vai ter que cuidar dele. Sim. Porque você não vai ter condições. E assim, eu acho que tem muito esse lance, eu falo que a gente se mima demais, né? Sim. No sentido de, eu tô cansado, quero comer um doce. Eu tô com fome, mais rápido vou na pizza. TPM. Eu tô na TPM, eu quero um chocolate. Então é sempre, a gente se mima demais, né, tá? Exato. E assim, né, partindo do famoso eu na minha agenda, o brasileiro ele tem uma cultura de remediar. Porque quando a gente pensa num cenário ruim de saúde, parece pessimismo, parece algo assim que só acontece no vizinho. Mas ou você tira um tempo para prevenir e cuidar da sua saúde, ou a sua doença irá te parar. Você pode ser o maior empresário, pode ser bilionário. Se você tiver que parar 2 vezes na semana para fazer uma hemodiálise, você vai parar. Sim. Isso soa até agressivo, né? Que você pensa aquela cena horrível ali de doença, mas é real. E nós estamos fazendo ali uma poupança, ou pela sua saúde, pela sua longevidade, sua terceira idade saudável, ou contribuindo para a doença. E é algo que as pessoas não pensam porque tá lá longe. Eu falo para os pacientes, todo mundo quer chegar lá nos 80, 90 anos, mas como que você quer chegar? Dependente, com dor, sem poder aproveitar o dinheiro que você conquistou, ou curtindo esse momento? Então, Para você chegar lá nos 80, 90 anos, tem que começar agora. Sim. Você não pode deixar para fazer lá na frente. Eu tava falando, não me lembro exatamente a pessoa que tava falando essa semana, e ela falou, eu tenho, faltou, a gente tinha uma reunião e ela precisou remarcar porque ela teve que levar a mãe ao médico de urgência, não sei o quê, e aí a mãe também tá com problema de saúde, e ela falou assim, minha mãe tá com 64 anos, e ela tá super mal de saúde, não sei o que lá. E na hora eu lembrei da minha mãe. Eu falei assim, cara, minha mãe tá com 63, nesse exato momento tá no Canadá. Que difícil pra ela. Tá no Canadá nesse exato momento, lá na casa do meu irmão. Minha mãe malha todos os dias. Minha mãe viaja sozinha. Super minha mãe ativa. super ativa, mora sozinha, caminha Jundiaí inteiro, todo santo dia. E ela posta lá 5 quilômetros, 6 quilômetros, não sei o quê. É muito engraçado. Então, olha só, a mesma idade. Exato. E aí ela foi e falou assim, nossa, sua mãe tem a mesma... Cara, eu não acredito. Eu falei, pois é, mas é isso aí. Não, mas tem casos, tipo, por exemplo, de senhorinha que não conseguia andar com a sacolinha do mercado até a casa e começou a treinar, fazer atividade física e hoje ela vai sozinha. Sim. Então, tem um exemplo na nossa família que é assim e a pessoa tem uma mudança e assim, ela não tá lá puxando ferro pra virar uma marombeira. É saúde. É saúde. É necessidade. Ela tem que levantar da cadeira sem precisar apoiar nas pernas pra levantar. Sim. Porque só assim ela vai conseguir ser digna. Tipo, morar uma sozinha, por exemplo. Exato. Fazer as coisas dentro da própria casa sem precisar pedir pra alguém. Então, a questão do esporte, seja ele qual for, seja corrida, seja musculação, ela se faz necessária pra você ter uma longevidade maior, né? Sim. E me conta uma coisa. Empreender em casal. Bora. Como que funciona esse negócio aí? É bom? Dá bom, dá ruim? Como é que é? No nosso caso, eu acho que dá muito bom, porque além de empreender em casal, são profissões que se completam. Sim. Assim como a gente se completa, a profissão também se completa. Então, um depende do outro para crescer no nosso ramo. A gente quer construir uma carreira juntos. Então, assim, tudo que eu tenho de aluno, eu tento indicar para ela. Sim. Não obrigo ninguém a passar com ela. Mas, tem obviamente, eu fico na cabeça, porque assim, eu tô lá, dou treino. Sim. Dou treino e faço tudo que precisa ser feito com a pessoa. Mas 75%, 80% do resultado dela vem do que ela come, não do que ela treina. Por quê? O treino você vai separar 1 e meia do seu dia e vai lá treinar. Comer toda hora, todo dia. A dieta é da hora que acorda, da hora que dorme, de domingo a domingo. Sim. Então não adianta nada eu treinar de segunda-feira igual um doido na academia, sexta, sábado e domingo viver de McDonald's, hamburgueria e etc. Tudo que você fez na semana você perdeu. Sim. Em 2, 3 dias. Ou até mesmo numa ou 2 refeições. Então o fato das nossas profissões se complementarem, isso ajuda muito e facilita muito a gente se entrosar e criar coisas juntos. Porque tudo que eu faço hoje eu consigo por ela.
e tudo que ela faz, ela consegue me colocar nos projetos. Sim. Então isso ajuda muito e facilita bastante pra gente. Até mesmo a consciência da rotina, da importância, o fato dos dois serem da área da saúde, os dois gostarem de treinar, a gente sabe a importância de ter marmita, domingo à noite tá lá cozinhando, preparando a marmita da semana, e isso ajuda. A dificuldade maior que eu vejo nas pessoas é quando cada um tá pra um lado. Sim. Então, o marido treina e a esposa não. O marido quer fazer dieta e a esposa não. Aí, vira cabo de guerra. Uma hora ela quer sair pra comer e ele, putz, não posso porque eu tô na dieta. É verdade. Agora, quando os dois tá alinhados, aí flui muito mais fácil. E tu, tá? Eu vejo muito mais prós do que contras, né? Falei, vou falar das tretas. O bacana é que, enquanto empresa, existe Thaís Cotelese nutricionista e Alan Cotelese personal. Então, qualquer ação, qualquer atitude com relação à nutrição, eu sou a decisora, mas nós conversamos e sempre com muito respeito, sempre focando no crescimento. A gente tem muito alinhado o que nós queremos enquanto casal, enquanto família, para o nosso futuro. Então, a gente sempre vai remar nessa direção. Mas diverge opiniões, né? É normal, acho que isso que atira a primeira pedra, né? Claro. O casal que não discute. Mas é muito nesse sentido. E até a gente estava comentando ontem, nós tiramos um grande proveito de tempo de qualidade, de poder estar num Líder Legacy juntos, de participar do Una-se juntos. Então, a gente consegue estar investindo na nossa carreira, mas também juntos enquanto casal. Isso é muito bom. Assim, nada mais é que nós somos consultores um do outro. Ninguém decide a profissão do outro, mas um consulta o outro sempre. Então, isso ajuda bastante as decisões serem mais assertivas, né? E se vocês forem dar um conselho para essa galera que empreende em casal, o que é legal fazer e o que não é legal fazer? Olha, eu acho que essa parte que a gente comentou agora é o mais importante. Eu tenho a minha área, a Thaís tem a área dela. Eu sou especialista na minha, ela é especialista na dela. Um opina pro outro, mas a decisão final tem que ser do especialista. Sim. E o outro tem que estar ali para dar o suporte. Dando certo ou dando errado, ele tem que dar o suporte. Porque além de ser, no nosso caso, né? Além de ser sócio, a gente é um casal primeiro. Sim. Primeiro a gente casou para depois virar sócio. Então, o suporte tem que ser dado a qualquer momento. Seja que deu certo, seja que deu errado. O que vejo muita dificuldade é quando um começa a botar bedelho no do outro. Sim. Então, tipo, não, faz assim que é melhor. Não, você não tem que fazer. Eu falo, ó, eu acho que se você fizer assim, vai dar melhor. Cabe a ela analisar e ver realmente se vai dar melhor ou não. E a decisão final é dela. Se for pro lado da musculação, aí a decisão é minha. Mas sempre um consta o outro. Isso a gente tem bem alinhado e funciona super bem. Mas se fosse pensando até mesmo numa empresa, numa loja que não tem essa distinção, eu acredito que cada um tem que ter a sua responsabilidade, as suas funções. Papéis definidos. Dividir cargos e pra etc. não ficar aquela coisa de, você Todo não mundo faz tudo. Ninguém pagou o boleto, quem que tinha que pagar? É Exato. verdade. Coisas assim. E o início de tudo é o propósito. É claro que, assim, os caminhos, eles podem ser mudados, né? Quantas vezes a gente vai mudar de ideia, isso é muito bom. O problema seria ficar ali batendo naquela mesma tecla, né? O famoso nascer assim, vou morrer assim. A gente pode mudar, pode recalcular rota, mas sem perder os princípios, os valores, o que está buscando. E às vezes precisa limitar, né? Não dá para estar num sábado à noite discutindo planilha financeira. Então, às vezes precisa fechar um pouco a empresa. Sim. É separar o CPF do CNPJ. Exato. Até vezes. Onde começa um, né? Termina um e começa o outro. Né? Então, eu acho que é legal essa coisa, porque eu também empreendo em casal, né? Sim. E nossas áreas também se complementam, né? Então, o Leandro, ele faz a parte de consultoria de RH e eu a parte de desenvolvimento desses líderes e tal. Então, a gente também indica muito um ao outro e tal, mas a gente tem também funcionamentos completamente diferentes, sabe? Até porque o Leandro veio para empreender depois de mim, né? Então, quando ele veio, eu já empreendia. E ele veio com uma cabeça muito CLT, corporativa e tudo mais. Então, até virar essa chave é bem desafiador. Sim, né? Bastante. De você falar com uma grande empresa e você, de repente, começar a falar com um pequeno, médio empresário. Exato. É outra comunicação, é outra postura, é outro job total. Então, eu acho que é legal você olhar para o outro, entender quais são
as competências e habilidades que o outro tem para que pode te ajudar e vice-versa, né? Porque senão rola uma competição, fica aquela competição. Se compete com teu sócio / cônjuge, né? Exato. E aí não Quem acha... tem razão, né? E na verdade, Exatamente. se um acerta, todo mundo acerta. Exatamente. E eu acho que acaba que quando você começa a misturar as coisas, ou dá muito bom, ou dá em divórcio. Acaba o casamento. Porque a gente vê muito caso que acontece. Exatamente. Por isso que eu acho tão legal a gente que empreende em casal, dá certo e tudo mais. Ontem a gente estava até falando, né, cara? A gente tem, no meu caso, eu tenho 20 anos de casado, vou fazer agora 20 anos, e super bem casado e tudo mais. No início, né, quando a gente começou a empreender, deu umas treta também, né? A gente falar, até as coisas se organizarem. Mas é normal. Até as coisas, né? Mas chegou uma hora que a gente sentou e conversou, de falar assim, cara, ou para, ou separa tudo, tipo, vamos fazer cada uma coisa diferente, porque isso aqui tá daqui a pouco vai entrar num lugar que a gente não quer, que em 19 anos não entrou, né? De estremecer o nosso casamento e tudo mais. Então, acho que ter esse discernimento, né? De falar, cara, primeiro a gente casou pra depois empreender, então o casamento tá acima de qualquer coisa. Sim. Pelo menos lá em casa, a família é acima de tudo, né? Então, eu acho que é um erro muito comum que a galera que empreende junto é a falta de realinhamento, né? Então, que nem você falou, na hora que você vê que as coisas estão saindo do controle, o que você fez? Sentou e vamos alinhar aqui porque não tá dando certo. Sim. Então, é isso que eu falo. A pessoa, o que a Thaís comentou, fica batendo na tecla. Não é assim, é assim, tem que ser. Muito rígido. Aí na hora que vê, separou. Ainda mais quando os dois têm um perfil de liderança forte. Sim. Né? No meu caso, o caso do Leandro, os dois eram líderes dentro de empresas, né? Então era aquela coisa, a última palavra era minha, a última palavra era dele. Então quando vai os dois para um lugar só, cara, tem que ter uma sabedoria, uma humildade enorme de saber que, cara, a gente tá os dois agora caminhando para um único objetivo dentro de uma única empresa. Não é mais cada um numa empresa caminhando para o seu objetivo, entendeu? Sim, é assim como vocês casaram, né? E falou, agora os dois é um só. No trabalho foi a mesma coisa. Antes era cada um para um lado, agora os dois é um só. Porque se der errado, cai os dois. Se der bom, sobe os dois. Exatamente. Tendo esse alinhamento, assim, é de um aprendizado, um fortalecimento incrível. Sim. Assim, você tem dentro da sua casa esse apoio. Sim. Um dia um tá bem, o outro não. Enfim, é incrível, assim, a transparência que você consegue lidar. Diferente, muitas vezes, de uma sociedade com um amigo, um conhecido. Sim, eu acho que, escutando o que você falou, eu acho que casa muito com o que a gente vive, de que, no caso, a gente empreender junto, uniu muito mais nós como casal. Sim. Porque exatamente por isso, a gente tá o tempo todo se falando, seja do trabalho, hora seja pessoal. Mas uniu porque, como eu falei, um depende do outro na profissão. Então, por exemplo, vou mudar o estilo de treino do meu aluno, eu vou nela e falo, viu, precisa mexer com a dieta de fulano, porque o treino vai ficar mais puxado, sobe o carboidrato dele. Aí ela vai, analisa e vê o que dá. Aí ela, vou mexer na dieta dele, que ele quer fazer déficit, vou baixar um pouco, veja no treino aí. Isso é muito legal. Então, a gente começa a alinhar. Então, isso é o que eu falo também bastante para os meus alunos. Que eu falei, eu não obrigo a passar com a Thaís, mas isso facilita muito o nosso trabalho por conta do alinhamento entre a comida e o treino. Cara, isso é fantástico, Coisa gente. Que, por exemplo, lá tem um nutricionista de outro lugar e um personal de outro lugar. Você não vai ter contato com essa pessoa. Esse alinhamento é bem difícil, porque, quantos pacientes o Nutri dela tem, quantos alunos o personal dela tem. Sim. Para os dois se conversarem com todos eles, não vai dar. No nosso caso, não, tá dentro de casa. É muito mais fácil. Então, tem certas vantagens de fechar com os dois ao invés de um só. Mas, óbvio, aí cada um tem a sua opção. Né? Uma coisa que super me chama atenção, assim, em vocês, porque é aquilo que eu sempre falo, né? Tipo, uma galera vem, como é que eu faço pra ir no Pode Voar? Eu falo assim, não é você que quer ir no Pode Voar, sou eu que escolho quem vai no Pode Voar. Não é o seu momento ainda, dá uma segurada. Vai remando aí que eu tô te olhando, tô te observando. Não é, porque o que acontece? A ideia aqui é a gente inspirar outras pessoas de alguma forma, né? Então, o Pode Voar, ele nasceu muito com esse propósito, de pegar pessoas que aparentemente eram improváveis e faziam coisas comuns, e que, de alguma forma, transformaram o comum em extraordinário. Fizeram uma coisa... E o que é o extraordinário? Eu falei, gente, a diferença entre o ordinário e o extraordinário está no extra. Então, assim, as pessoas, elas não fazem nem o básico bem feito. A partir do momento que você faz o básico bem feito mais um,
já virou extraordinário, entendeu? Não é mágica, algo do outro mundo, um ET que desceu na Terra, nada disso. Cara, é 1% a mais que você faz e já tem um resultado diferente que você pode inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Então, assim, a gente participa do mesmo grupo de negócios e tal, eu falo que eu observo muito as pessoas e, assim, a gente não sabe, ou a gente não percebe, mas a gente está sendo observado 24 horas por dia, gente. Hoje em dia, ou com as redes sociais, ou nas nossas redes de relacionamento, enfim, a gente está sendo observado. A gente inspira o outro pro lado bom e pro lado ruim. Não tem jeito. Então, assim, o que eu percebo muito, além dessa parceria que eu acho super legal, mas é a criatividade que vocês têm de sair da caixa, de pensar em coisa nova, de inovar, de trazer, né, parcerias novas e coisas inusitadas que de repente deram super certo. Então, assim... Ontem teve um exemplo. A gente teve um evento de Dia dos Namorados, eu levei uma tatuadora dentro de uma academia. Ela fazendo tatuagem ao vivo dentro da academia. Cara, olha só! A maca lá. E, cara, Muito ela, legal. o tempo que ela ficou lá, ela ficou tatuando. É mesmo? O tempo que ela ficou. Tanto que era pra ela ter ido embora às 9, ela foi às 11 fechando a academia porque tinha gente tatuando. Meu Deus. Então, assim, cara, quem que imagina... Tem alguns estúdios de cabelo... alguns barbeiros, etc. Tem um estúdio de tatuagem dentro. Agora, dentro de uma academia, eu nunca tinha visto. E aí vai ter o evento do Dia dos Namorados. Falei, não, vamos ver. Postei num grupo lá do condomínio, uma tatuadora chamou. Falei, cara, diferente. Pode ser que dê certo, vamos testar. Ela foi, cara, ela chegou 2 da tarde, às 3h30 ela começou a tatuar, foi até às 11 tatuando e já marcou pro estúdio dela. E ela já quer voltar lá uma vez por mês pra tatuar. Gente, o olha rapaz que do açaí lá, fantástico. que foi lá no grupo também da Iolo, lembra? O rapaz do açaí? Levei ele lá ontem, vendeu a doido açaí lá, já quer ir uma vez por mês também. Então, assim, é o que você falou, é parcerias que não fazem nada a ver com o seu estilo, mas vai além do que você falou, sai da caixa. E detalhe, o tanto de valor que você tá gerando pra academia, porque na assim... hora que a galera viu, falou, não é tatuagem, possível. que negócio estranho, daqui a pouco vê, nossa, bombou. Exatamente. Pizza. Semana passada compramos 3 pizzas e só estamos dentro da academia. Fez um puta sucesso. Caramba. Hoje à noite vai ter degustação de pizza lá na academia. Olha só que loucura. Já come, já queima. Já come, já Então, queima. você tá treinando, cansando, já vai ali, pega um pedacinho de pizza, repõe energia, volta a treinar mais. É verdade. Então, isso eu acho muito, muito, muito bacana, cara. E sabe que algo muito interessante, que até a gente tem bastante feedback, por conta da nossa área, né? Treino, dieta, conecta com o que nós somos. Na verdade, se hoje nós trabalhamos com nutrição e educação física, é porque sempre fez sentido pra gente. Então, é muito o ponto da coerência ética, a gente vive o que a gente vende. Sim. Então, nós temos tanto a conexão com o paciente na troca de aprendizados, de gestão do dia a dia, como que eu me organizo, como que eu faço a receita, o treino que eu tô fazendo, o compartilhar o nosso dia a dia ali no storytelling e tudo mais. Então, gera essa conexão, que é o que hoje alimenta a comunidade Cotelese. Sim. Nós temos muitos casais que são nossos pacientes, alunos, e exatamente vivem esse estilo de vida, tem toda essa conexão, essa construção. Que massa. É super interessante. E é vender sendo exemplo, né? A gente bate muito nessa tecla da coerência ética, porque eu não tenho como cobrar minha paciente que ela tem que se organizar com o marido e fazer dieta e organizar o planejamento de compras ali dos alimentos, se eu não faço isso. Exato, é o que a minha mente, né, o jeito que eu penso sobre a minha profissão é exatamente essa. Eu tenho que ter um físico apresentável para eu poder cobrar que o meu aluno treine. Sim. Porque como que eu vou cobrar para ele, viu? Venha todo dia treinar, você precisa treinar todo dia, você precisa progredir carga, você precisa fazer o exercício, se nem eu faço. Perfeito. E Então, a gente lidera pelo exemplo. Exatamente. Então, pô, se eu tô fazendo e ele não, eu tenho total autonomia de ir lá e cobrar ele. Fala, viu? Você fechou comigo por quê? Porque você achou que eu tinha um físico legal, não é? Só que pra chegar aqui você tem que fazer isso. Sim. Faz 4 anos que eu tô treinando todos os dias, fazendo dieta pra construir o que eu construí. Não foi de ontem pra hoje. Foram 4 anos de treino pra ir pra chegar aqui. Então, assim, você quer fazer, vamos fazer. Eu tô aqui pra te ajudar e pra te dar tudo que você precisa. Mas 90% do caminho é você que caminha. Eu só te dou o caminho, na verdade. Traço o plano pra você. Agora, a opção de seguir ou não é sua. É igual a dieta. A Thaís, ela te dá o caminho. Se você vai seguir a dieta ou não, é você que vai decidir. O resultado é você que constrói, não é a gente. A gente só te dá como fazer. Perfeito, perfeito. Cara, e conta pra mim, eu tava pensando, né? Você falou de essa coisa
Peraí, cara, tava com a pergunta na cabeça, esqueci. Essa sou eu. Cara, tava com uma pergunta. Enquanto você pensa, eu vou dar uma complementada no negócio que você falou sobre o extraordinário. Hum. Depois que eu fiz a minha transição de carreira, acho importante falar isso, porque isso é um dos limitantes de algumas pessoas quando querem fazer transição de carreira, que eu já escutei bastante. Quando eu tava no CLT como engenheiro, que nem eu falei, chegou numa parte que eu não subia mais, para aí, só que eu fazia o que precisava fazer e mesmo assim não ia. Uhum. Quando eu fiz a transição de carreira, com 2 meses de pano bianco, me ofereceram o cargo de gerência. Uhum. 2 meses que eu tava lá, como instrutor de sala. Na hora eu tomei um susto, falei, pô, só faz 2 meses, né? O que acontece? Uhum. E aí o Júlio e o Renato, que são os sócios, falando, cara, ó, eu questionei, né? Por que eu? Aí ele falou, ó, cara, por quê? Quando você estava como instrutor, a gente via que você fazia muita coisa que não era da sua ossada, sem ninguém pedir. Então, por exemplo, tinha uma caixa quebrada, eu catava o martelo, a ferramenta e ela arrumava. Pô, chegou um móvel novo, eu ia lá, catava as caixas e montava. E ninguém pedia, eu só ia lá e fazia. E, que nem você falou, a todo momento estava sendo visto. Por quê? Exatamente. Eles são de Campinas, eles não são daqui. Eles vêm 1 vez por semana ou 2 vezes por semana e só. Porém, tem câmera na academia inteira. Então, tudo que eu fazia, eles viam pelas câmeras. Olha que só. E aí, quando ele me falou isso, do nada, deu aquele estalo na minha mente. Falou, pô, tá aí. Por isso que eu não subia de cargo na engenharia. Eu fazia o que precisava fazer. Exato. Eu não fazia o extra, que é a do extraordinário. Exato. Então, tipo, eu tinha que entregar um relatório na segunda. Na segunda eu tava entregando. Eu não entregava na sexta. Sim. Eu não entregava, tipo, antes, né? Eu não fazia a mais do que eu podia fazer, sendo que tinha muita coisa a mais que eu podia fazer para ser mais visto. Já não tinha aquele brilho, né? Não tinha o famoso tesão pela empresa, Sim. pelo trabalho. Sim. Então, quando eu fui pra lá, cara, pra mim era natural. A caixa tá quebrada, eu vou arrumar. Sim. Aí, só que pra minha profissão, não era isso. Eu tava lá pra instruir o aluno a treinar. Perfeito. A passar exercício, não pra arrumar a caixa. Perfeito. Não pra montar um móvel Mas que chegou. até isso tem a ver com mentalidade, né? O brasileiro pensa o quê? Ah, não, mas eu não sou pago pra isso. Não sou pago pra montar caixa. Não é minha obrigação. Eu não Eu sou ouço- pago pra... Né? A gente Direto. escuta muito. E isso é muita escassez, gente. É pensar muito pequeno, sabe? Ou tipo assim, não, já bati meu ponto, não vou fazer mais Exato. nada, já não, bati não meu sou pago ponto. pra isso. Só viu, mas é só um atendimento ali, um bom dia, explica pra ele. Não, já bati meu ponto. E é capaz de sair e ainda botar na justiça, porque pediram pra você fazer tal coisa e tal coisa. Desvio de função. Dá desfunção. Desvio de função. Eu tô acumulando função aqui. Tô Bem isso. montando caixa e fazendo... Gente, isso é loucura. Eu lembrei da pergunta que eu ia te fazer. Que você falou, né? Da dificuldade da galera da área da saúde de entender o cliente, o paciente como cliente, né? E não só isso, eu vejo muita dificuldade também da galera ir para as redes sociais e falar, né, do seu negócio, vender o seu negócio. Cara, e hoje em dia não tem mais pra onde correr. Ou você é ponto com ou ponto fora, sabe? Esse era um dos meus limitantes. Foi um dos meus limitantes. E acho que de todo Me mundo, travou no cara. começo. Eu acho que de todo mundo. Acho que a galera da nossa geração aqui, que a gente ainda tá com um pouco menos dificuldade do que a Sim. geração anterior. Mas a gente precisa, ou a gente se adapta ou a gente morre, né? E eu vejo que Thaís, ela é uma pessoa introvertida, não é super extrovertida e tudo mais, mas faz com uma maestria como ninguém, né? Eu acho muito engraçado, porque eu falo, quem me conheceu lá no passado deve Pega o primeiro, ficar isso aí. chocado quando vê quem é. Será que a Thaís Cotelés é a Thaís Rosa, né? Porque mudou o sobrenome. Eu sempre fui aquela pessoa que, para apresentar um trabalho na escola, não queria nem segurar um sulfite, porque ia tremer e ia aparecer. Então, foi um aprendizado, né? Muito treino. A minha rede social profissional, ela é a partir de 2020. Até então, eu tinha aquele Insta pessoal Igual então a eu mim. mesclava. E eu... Nossa, se eu for assistir hoje um story lá do começo, que era assim, 30 gravações pra salvar um, e aí você ainda posta sem olhar. E hoje eu tenho uma rotina que faz 2 anos que eu tenho cravada. Toda quarta-feira uma live. Olha só. E um conteúdo que vai ali sendo acumulado, né? As participações nos podcasts. Eu falo, gente, quanta coisa aconteceu, né? Exato. E tudo é treino, É isso tudo que eu ia vai falar. É a melhorando. prova de que a comunicação é treinável. Exato. É o que eu acabei de falar aqui. Tipo, quando você faz algo com constância, você vira especialista naquilo. Então não adianta você gravar um story por mês, porque você não vai ficar bom, vai ficar sempre Não. ruim seu story. Agora, grava 2 stories por dia. Todo dia. Exatamente. Cara, cada vez mais você vai ficando melhor. É que nem eu já tenho mais facilidade pra falar em público e etc. Mas é o que eu falei ontem.
eu tenho muita facilidade pra falar em público. Não fico nervoso e tal. Mas na hora que eu coloco o celular na cara, o coração dispara. E, pô, o celular é eu e o celular, não tem mais ninguém. Em público eu já desenrolo melhor. E tem muita coisa envolvida. Teve uma live lá no começo que o meu gestor de tráfego, ele acompanhou, ele falou até o minuto tal, eu contei 37 entãos. O então é o meu né. Então, assim, não sei o que lá. Então, eu ainda faço. Mas e aí? Eu vou parar de fazer live porque eu tenho vício de então? Exatamente. Então, de 37 passa pra 20, do 20 vou tentar fazer 15 e tá tudo bem. É uma mudança progressiva. Não né? É igual a dieta. Você tentar mudar da noite pro dia, você não vai seguir. Eu tinha o né muito forte. Nossa, meu né. E assim, o dia que me falaram isso... Gente, meu mundo caiu. E você não acredita, né? Não é possível que eu falo tudo isso. Eu fiquei arrasada. Aí você vai rever e fala, putz, eu falo mesmo. Falo. E aquilo foi, juro, uma faca, porque eu sou super extrovertida, eu falo em público super bem e tal. Sim. Mas as redes sociais pra mim também foi um desafiaço. Comecei em 2020 também. Assim, eu tinha 87 seguidores, gente, até 2020. Era minha família, meus melhores amigos, e olha lá. A rua de casa ali. Só. Pra mim foi muito desafiador, muito desafiador. Por mais extrovertida que fosse. Eu acho que é o medo não é nem, é do que você não sabe, você não sabe o que vai vir, você não sabe quem que vai falar. Eu acho que é o medo do desconhecido, na verdade. E quando você toma uns hate? Então, esses dias, gente, olha que loucura. Esses dias, eu fiz um super conteúdo nos stories e tal, beleza. E aí uma pessoa lá, que eu nunca vi na vida, né, enfim, uma seguidora lá, colocou assim, eu escrevi uma palavra que eu não vi, o corretor foi errado. E aí, nos stories. E aí ela falou assim, fala tanto sobre liderança, mas não sabe nem o português. Mandou pra mim no direct. É brincadeira. E aí eu falei assim, nossa... porque essa palavra aqui me deu uma aula, tá? Falando que era cacoépia, que era não sei o que lá, e trazendo todo um... Todo mundo sabe que o corretor... Trazendo toda uma explicação e tal. E eu agradeci, falei, nossa, muito obrigada, você realmente me deu uma aula, tem toda a razão. Realmente essa palavra tá errada. E é incrível como... é incrível saber que há pessoas ainda hoje, assim, que não erram nunca. Não é? Então, parabéns por isso, te admiro, porque você realmente não deve errar nunca. Isso é maravilhoso. Queria até te conhecer pessoalmente, né? Porque eu nunca vi ninguém que nunca erra. Exato. Gente! É absurdo. Uma vez eu tomei um também, sabe o que eu respondi? Bloqueei e apaguei. Não, aí eu bloqueei e apaguei também. Acabou. Mas eu falei, gente, a pessoa tá me julgando, né? Julgando a minha capacidade por conta de um erro, uma única palavra errada em português. Era isso que eu ia falar. Falei, não conhece a sua história, ela não é sua melhor amiga de infância, ela não sabe o que você estudou, não sabe os tombos que você teve, não sabe onde você tá, mas ela te julgou. E não vê o contexto, né? Não vê Às o vezes, contexto. Não entendeu nada, pegou aquele trechozinho, é o que a gente vê muito. Os caras fazem um corte e viraliza um corte polemizando alguma coisa, só que não viu a entrevista, ou seja lá o que for inteira. Ninguém chuta cachorro morto, né? Então, de alguma forma incomodou. Mas isso é muito legal a gente fazer a engenharia reversa, né? Porque se você não tá com a autoconfiança, né? Não tá com sua autoconfiança em dia, e é o que muito acontece das pessoas, o medo que a galera tem é justamente esse, vão me julgar e eu posso errar, sim, eu posso errar. Isso é uma verdade, eu posso errar. Exato. Entendeu? Só porque você é humano. Não é uma dúvida, é uma certeza. Eu vou errar, na verdade, nem eu posso, eu vou errar. E aí, quando você errar, é entender que tá tudo bem, que você é humano e bola pra frente, porque as pessoas vão te julgar. Se você for muito bom, vão te julgar, for muito ruim, vão te julgar. Então, assim... Se for mediano, vai julgar. Vai julgar, sempre vai julgar. Sai do muro. Exatamente. Eu fico impressionada muito com o tempo que as pessoas têm, né? De parar no dia... escrever um negócio desse, for procurar não sei onde, qual é a explicação técnica científica do erro que você cometeu. E eu falo, gente, um tanquinho de roupa pra lavar não tem não, gente. Mas é aquela clássica, você só vai ser criticado por quem tá fazendo menos, exatamente. Né? A pessoa que já passou por essa trajetória, né? A pessoa, eu vejo colegas nutricionistas que estão aí, né? Estão produzindo conteúdo, eles não vão julgar. Eles sabem toda essa dor, todo o tempo que requer. Nossa, quando você vai num evento ou você teve até um insight, mas depois você fala, nossa, eu fui em tal lugar, não tirei uma foto, não fiz um post. Porque tudo leva tempo, tem que ter esse feeling, esse planejamento. É aquele velho ditado, né?
prego que se destaca, ela sofre mais martelada. Toma martelada. Então, é o que você falou, independente do que você faça, vai ser criticado. Se Exato. nem Jesus agradou todo mundo, a gente vai agradar. Exatamente. Então, e acho que é isso que a gente complicado. tem que botar, trazer muito pra consciência das pessoas que estão empreendendo, que estão começando e tudo mais. Que, cara, quem começa pronto, né, já tá morto, né? Se você nasce pronto, quem nasce pronto, nasce morto, dizem, Exato. né? Então, assim, todo mundo teve um início. Uhum. Se olhar lá, se rolar lá no feed da Thaís Cotelese, no meu, nos seus primeiros vídeos, vai falar Nossa. assim, meu Deus, que é isso aqui? Mas a gente só é hoje o que, só tá como tá porque esteve como esteve. Exato. E aí, eu gosto muito de falar de uma história, né? Às vezes a gente tá ali com 100 pessoas num evento, falando ali para 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, a gente realmente não vai agradar todo mundo e vai ter aquelas 3 pessoas ali que vão sair falando mal, vão sair criticando, vão sair dizendo que perderam seu tempo e tudo mais. Só que tem outras 97 que curtiram, Você vai dar atenção que pra gostaram, quem? e você vai dar atenção para quem? Exato. É desenvolver essa inteligência emocional, porque a gente dá atenção exatamente para Para aqueles As 3. críticas. Exato. Assim, crítica eu acho que ela é necessária, ela vai te ajudar. Cabe a gente, que são os criticados, a entender quem que tá criticando. Sim. Porque uma vez eu escutei do Tito falando, ele falou assim, não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Perfeito. Então, tipo, quem que tá te criticando? Pô, é o Joel J. Exatamente. Porra, peraí. Se é o cara falando, vamos ver o que ele tá falando. Ah, puta, é o tiozinho, o manezinho da esquina. Eu falei, cara, quem é você na fila do pão, né? Exatamente. E ainda assim, esse cara, ele não vai te criticar, ele vai te pontuar Sim. questões, sempre de forma muito educada, muito construtiva. Ele nunca vai te pôr o dedo na cara, né? Nunca. Ele vai chegar e vai te explicar, viu? Ó, aqui, ó, não foi legal. Sim. Da próxima, faz assim. Então, ele vem com a crítica, mas já te orienta. Sim. Então, na indústria, eu aprendi muito. Não me traga os problemas. Me traga me traz a soluções. solução. Perfeito. Mostra o problema, mas já vem com a solução. Perfeito. Agora, o cara só apontar, pô, isso aí não vai te ajudar em nada. Exato. Só vai jogar o cara lá pra baixo, só vai, talvez, ele tava quase transbordando o copo, isso daí foi o estopim pra ele abandonar tudo, ao invés de você chegar pra ele e orientar, ajudar, aconselhar ele de alguma maneira, não, você só apontou o dedo e virou as costas. Sim. E aí você acaba, ao invés de ajudar, que se essa era a sua intenção, você acabou prejudicando. Exato. E vem cá, estamos chegando à época do Dia dos Namorados, junhos e tals. Quais são os planos para os próximos meses aí? Conta pra galera. Fala do... Altos corres, porque meu marido vai estrear, né, no fisiculturismo. Eu sou da verdade. equipe de apoio. tá tudo no suporte. É, bem isso. Então, mês passado, né? Que eu comecei. Já é uma coisa que eu vinha planejando, pensando, mas por conta da rotina, é assim, né? Quem é do ramo sabe, não tem como fazer 99% o fisiculturismo. Tem que ser 100%. Por quê? Se eu não estiver fazendo, o meu adversário está fazendo. Perfeito. Então, por exemplo, eu tenho que seguir a minha dieta exatamente como o meu preparador passou. Tanto que, se você pegar uma dieta de uma pessoa comum e de um atleta, a pessoa comum tem lá vários alimentos de carboidrato para ela utilizar dentro da refeição dela. O atleta não. Ou é arroz, ou é batata, ou é mandioca, ou é mandioquinha. É aquilo ali que ele tem que comer. Naquele horário é aquilo, é travado. Por quê? Tem série de coisas. Tem comida que tem mais água que a outra, uma tem mais carboidrato que a outra. Então, dentro da estratégia, é aquilo que você tem que usar. Não tem substituição. É aquilo e ponto. E é de domingo a domingo. Misericórdia. Então, assim, por isso que eu não tava conseguindo. Eu falei, cara, minha rotina tá uma loucura, não vou conseguir centrar. Agora que eu consegui estabilizar e tô legal, falei, não, agora dá. Agora vai. Procurei um preparador, né? Vou até fazer um merchan pra ele, que é o Lucas Nussi. Quem quiser, siga eles lá, Nussi com 2 Cs. Ele é muito bom, também já é atleta. Ele me ajudou, me orientou. Falou, uma coisa que ele puxou minha orelha é a questão dos meus horários, então que é muito apertado. Eu acordo 15:45, durmo 10:30 da noite. Então eu durmo muito pouco. Aí ele falou, cara, hoje tá fácil porque você tá comendo bastante. Então é, entre aspas, fácil seguir, mas vai chegar lá no final, que a gente vai tirar sua comida, 1h30 de cardio. Nossa. Você vai ficar estressado, louco, e vai ter que fazer. Você vai conseguir? Eu falei, deixa que essa parte eu me viro. Só me fala o que eu preciso fazer. Eu sou muito assim, né? Eu não gosto de substituição. Me faz que eu faço. Me fala que eu faço. E aí foi. Iniciamos o processo. E até a gente conversou ontem. Hoje eu só consigo fazer por conta da Thaís. Por quê?
como eu falei, da minha rotina é essa. Então, se eu tivesse que parar pra cozinhar e montar minhas marmitas, eu ia perder mais 1h30, 2 horas. Sem dúvida. Então, de 5 horas de sono ia cair pra 3. Então, não ia dormir. Então, hoje ela me dá todo esse suporte. Por isso que ela falou que ela tá no suporte. Então, a parte da alimentação é ela que faz pra mim. Então, eu chego em casa, tá tudo pronto. Eu só ponho na bolsa pro outro dia seguinte eu sair. Então, isso me ajuda muito. E nos treinos, aí eu vou puxando. Só que isso demanda muito tempo e muita dedicação. Então isso fez com que a gente se unisse mais, porque eu dependo muito dela. Sem ela não tinha como eu competir em setembro. Nossa, e já tá aí fantástico, setembro. sim. Então O processo final da competição é de um emocional muito extremo. árduo. Até foi uma decisão, uma que não é o meu nicho de atuação, fisiculturismo, então maravilhoso que ele esteja na mão de um profissional que seja da área, e daí eu consigo ser realmente a esposa. Então eu não tenho que cuidar da dieta, até eu falo brincando, né, que quando é o santo de casa, existem questionamentos, mas por que eu tenho que comer isso e não aquilo? E a dieta do fisiculturista é muito baseada na avaliação da resposta do alimento. Então, como que ele está respondendo se ele come batata inglesa? Como que ele responde se ele come abóbora? Então, isso eu deixo com o Lucas e aí eu sou a esposa. Fico ali na organização, né? Então, realmente tem essa questão, né? Monta a marmita, faz as correrias, marca o cardio. O dia que pode sair da dieta, a gente sai junto, né? Também. Então, muito legal, escolhe gente. qual é a refeição livre da vez, né? E até isso é controlado. Porque, tipo, refeição livre não é que você vai comer tudo que você vê pela frente. Ele foi bem claro pra mim, viu? Refeição livre sua é uma refeição moderada todo final de semana. Agora, se você quiser um rodízio, aí a cada 15 dias, um final de semana você não pode sair da dieta. Tá, entendi. Então, como eu falei, e é tudo controlado. esclarecendo que isso é uma rotina de atleta. Exato. Quem tá em reeducação nutricional, buscando um estilo de vida. Até mesmo, tipo, diferente. entre aspas, né? A avaliação física que a gente faz nos nossos atendimentos, que é percentual de gordura, massa magra e etc., para o atleta, em determinados momentos, ou na verdade na preparação inteira, praticamente, entre aspas, ela nem faz tanto sentido. Por quê? É muito físico, é muito visual. Então eu preciso entender o físico dele, se a pele tá boa, se o músculo tá marcando, se tá com uma densidade muscular boa, se tá com pouca gordura localizada, e aí trabalhando em cima disso. Então, entre aspas, não importa, lá no palco ele não vai perguntar quanto você tem de BF, qual que é a sua percentual de gordura. Ele quer saber se o seu físico tá simétrico, se você tá condicionado e seco. Ponto. Então, até mesmo que o acompanhamento que eu faço com ele é online. Semanalmente eu mando foto, ele vai analisando, vê onde precisa mudar, isso, aquilo, e mexe na comida semanalmente. Semanas eu tô com mais, semanas eu tô com menos. E aí isso vai seguindo aí até setembro. E vai ser em Jundiaí, que é o primeiro campeonato de Jundiaí. Caramba, que legal! Jundiaí nunca teve. Que dia vai ser? Dia 21 de setembro. E todo mundo tá convidado? Tem que pagar ingresso? Como é que é o esquema? Não divulgaram Ainda não ainda divulgaram tudo, como mas- que vai ser, tipo, local, essas coisas, mas geralmente os eventos da Musical Contest é aberto, é só comprar o ingresso. Então, tipo, é aberto ao público assistir, mas se não me engano tem ingresso pra comprar e ir. Mas é bem legal, é um evento bem legal. E como vai ser só voltado pra competição, vai ter muito atleta. E Jundiaí, ele tá no meio do caminho, né? Então, entre Campinas e São Paulo, Jundiaí tá no meio. Então, a gente estima aí que vai ter muitos atletas. Vai ser um campeonato bem cheio. E você tá compartilhando com a galera nas suas redes sociais? Sim, eu lancei, né? Quando eu decidi, falei da preparação, tudo. E toda semana eu posto alguma coisa, tanto da parte de suplemento, quanto da parte de comida, parte de treino. Então, ponho vídeos meus treinando. Que legal! É bem legal. Vira e mexe, a gente faz treinos também com outras pessoas. Sábado retrasado, a gente fez um treino com a Ioana, que é uma atleta aqui de Jundiaí. Ela foi lá na Pano Bianco treinar com a gente. Foi um baita de um treino legal. Tem lá nas nossas redes sociais. Então, o fisiculturismo, essa jornada, abriu muitas portas pra gente também no termo de networking, que é o que a gente faz lá no Unas. Sim. Nós começamos a se relacionar, conhecer pessoas que se não fosse esse meio, a gente não ia reconhecer. Que Tipo, massa! então foi bem legal. Muito bom. E Tá pra sendo galera, pra galera achar vocês, como é que faz? @NutriThaísCotelese. E @LaCotelese com 2 Zs. E daí, clica no link da bio, tem lá o nosso site, tem todas as informações. Enquanto tá rolando a preparação do Alan também, estamos aí, né, firme e fortes nos projetos com os pacientes, comunidade Cotelese a milhão. Então, acompanhem, né, bastante evolução, os cases dos pacientes. Muito tem top. muita coisa boa acontecendo. Eu também tô lá na Pano Bianco Ferroviários também. Aparecer lá das 6 da manhã às 10 da noite, eu tô lá. Muito bom. Gente, foi um prazer enorme receber vocês. Acho que vocês realmente são um baita exemplo de casal empreendedor, de casal, de empresários.
Acho que deu pra galera tirar bastante insight, assim, do que fazer, do que não fazer, do que dá falta pra mim, né? Essa coisa de sair da caixa mesmo, de fazer acontecer, das parcerias que a gente faz. Então, desejo pra vocês muito, muito, muito sucesso, que a comunidade Cotelese cresça ainda mais. Vou estar lá em setembro, né? Vamos fazer um mutirão. Um mutirão, exatamente. Vamos fazer um grupão aí pra gente torcer pro Alan. Vai ser, fantástico. E o legal também é que vai ter um professor nosso da academia que também compete na mesma categoria que eu. Então, provavelmente, a gente vai acabar confrontando um contra o outro. Meu Deus, já pensou? Mas aí, ó, já vou falar, Denis, eu sou seu chefe, então... Respeita o moço, bigode grosso. Sacanagem. O currículo eu tenho lá, viu? Então, ó, respeita, viu? Gente, maravilhoso. Amei, amei, amei. E, ó, agora a pergunta que não quer calar. Nutricionista e personal trainer. Pode voar? Sem dúvida. Deve. Muito bom! Obrigada, galera. A dica final, o medo não pode ser seu limitante, hein? Show! Vai pra cima. Show de bola. Muito obrigada pelo convite, tá? Ficamos lisonjeados, muito felizes de estar aqui com você. Obrigado. Foi fantástico, gente. Bora voar. Tchau, tchau.